Se esse vídeo apareceu para você, é porque essa história vai te emocionar e arrepiar. Então já se inscreve no canal se você gosta desse tipo de história e comenta aí de qual cidade você está assistindo. Tem dias que o silêncio pesa mais que a enxada. Eu estava voltando para casa quando o sol já pendia torto no céu, tingindo tudo de laranja e vermelho. Aquele tipo de fim de tarde que parece anunciar algo, mas nunca diz o quê. O cavalo branco andava devagar, como se também sentisse o cansaço grudado nos meus ossos. A poeira subia fina dos cascos, desenhando nuvens pequenas que o vento logo desmanchava. Goiás tem esse jeito de ser imenso e vazio ao mesmo tempo. A terra se estica até onde a vista alcança e além. E nessa imensidão, um homem sozinho fica ainda menor. Meu nome não importa muito. Sou apenas mais um que acordou cedo demais a vida inteira, que aprendeu a conversar com o silêncio porque gente de verdade foi embora há tempo. A fazenda é grande, mas vazia. As cercas estão de pé, o gado pasta onde deve pastar, a casa tem telhado e paredes. Mas falta o que faz um lugar ser lar. Falta o riso de criança correndo no terreiro. Falta o cheiro de café feito por mãos que sabiam exatamente quanto açúcar eu gostava. Falta a voz que dizia meu nome de um jeito que mais ninguém no mundo sabia dizer. Perdi tudo numa noite só. Febre alta, hospital longe demais, estrada intransitável pela chuva. Minha mulher, meu filho pequeno, os dois. Como se Deus tivesse decidido levar tudo de uma vez, para não deixar resto. Desde então, a vida virou repetição. Acordar, trabalhar, comer, dormir, não por vontade, por teimosia, porque parar seria aceitar que eles levaram minha vontade junto. O cavalo branco foi a única coisa que me acompanhou nesses anos todos. Comprei ele logo depois do enterro, num leilão em Goiânia. Era jovem, nervoso, assustado com tudo, mas a gente se entendeu no silêncio. Ele parou de reclamar da sela. Eu parei de reclamar da vida. Viramos dois fantasmas andando pela mesma terra. Naquele fim de tarde, eu tinha passado o dia consertando cerca no Pasto Norte. Trabalho pesado, daqueles que deixa as mãos em carne viva e a cabeça vazia, do jeito que eu prefiro. Quando terminei, o sol já estava baixo. Decidi voltar pelo caminho mais longo, passando pela beira do açude velho. Fazia anos que eu evitava aquele lugar. O açude foi construído pelo antigo dono da fazenda décadas atrás, quando ainda se acreditava que aquela região ia virar cidade. Não virou. A água ficou parada, esverdeada, cercada de tábuas e capim alto. Minha mulher adorava ir lá, levava o menino para ver as capivaras, os pássaros, as tartarugas, que subiam nas pedras para tomar sol. Ela dizia que era o lugar mais bonito da fazenda. Eu concordava só para vê-la sorrir. Depois que eles se foram, nunca mais voltei lá. Mas naquele dia, sem saber bem porquê, desviei o cavalo para a estrada de terra que contorna o açude. Talvez fosse cansaço. Talvez fosse teimosia de encarar a dor de frente só para provar que eu ainda conseguia. Ou talvez fosse outra coisa. Algo que eu não entendia, mas que puxava meus ombros naquela direção como se uma mão invisível tivesse decidido meu caminho. O vento mudou quando chegamos perto. Ficou mais fresco, trazendo o cheiro da água parada misturado com o perfume adocicado das flores de ipê que ainda resistiam na beira da estrada. As cigarras cantavam alto, um coro estridente que enchia o ar e ao mesmo tempo deixava tudo mais vazio. O céu estava limpo, sem nuvens, mas havia uma tensão estranha no ar, como se a natureza estivesse prendendo a respiração. O cavalo diminuiu o passo sozinho, virou as orelhas para frente. Puxou o ar fundo, as narinas dilatadas. Eu senti o corpo dele endurecer embaixo de mim. Não era medo comum de bicho, era algo diferente, algo que ele também sentia, mas que eu ainda não conseguia identificar. Calma, velho, murmurei, passando a mão no pescoço dele. Deve ser só uma onça passando longe, ou um bando de queixada.
Mas ele não acalmou. Continuou tenso, atento, como um soldado em campo de batalha. Foi então que vi as capivaras. Eram duas. Velhas grandes, com o pelo grisalho e cansado de quem já viu muitas estações. Eu as conhecia. Elas viviam ali desde antes de eu comprar a fazenda. Sempre juntas, sempre tranquilas, pastando na beira do açude ou cochilando nas pedras quentes. Nunca deram trabalho, nunca fugiram do caminho. Mas naquele momento elas estavam paradas no meio da estrada. Não estavam pastando, não estavam tomando sol. Estavam paradas, imóveis, olhando fixamente para frente. A postura delas não era natural. Era alerta, tensa. As orelhas pequenas viradas para algum ponto que eu ainda não conseguia ver. Os corpos largos posicionados lado a lado como sentinelas. Algo me gelou por dentro. Sai da frente, bicho. Falei baixo, mas elas não se mexeram. O cavalo deu um passo atrás. Eu tive que segurar as rédeas com força para ele não virar e sair correndo. O coração começou a bater mais rápido no meu peito. A luz do sol, antes morna e reconfortante, agora parecia pesada, quase sufocante. O vento parou de soprar, as cigarras calaram, até os pássaros sumiram. O silêncio voltou, mas dessa vez não era o silêncio conhecido. Era o tipo de silêncio que vem antes de algo ruim. Respirei fundo, apertei os joelhos no flanco do cavalo e segui devagar. As capivaras não saíram do lugar, mas viraram a cabeça para me acompanhar. Os olhos delas não eram de animal assustado, eram de quem estava esperando, de quem sabia que eu ia chegar. Quando passei por elas, senti um arrepio subir pela nuca. Elas viraram o corpo e começaram a caminhar atrás de mim, devagar, silenciosas, como se me guiassem. A estrada fazia uma curva suave à esquerda, contornando uma pedreira velha coberta de samambaia. Do outro lado, a vegetação ficava mais densa. Pés de pequi retorcidos, capim alto, galhos secos espalhados. O chão era de terra batida, marcado por sulcos deixados pelas últimas chuvas. Alguns metros à frente, a estrada se abria de novo, e dava para ver a extensão do açude brilhando sob a luz alaranjada do entardecer. Foi quando vi. No meio da estrada, caída quase de lado, estava uma forma humana. Meu corpo inteiro travou. O cavalo parou sozinho, as patas fincadas no chão, o pescoço esticado para frente. Por um segundo, pensei que fosse um saco de ração, ou um animal morto. Mas não era. Era uma pessoa, uma jovem, magra demais, pálida de um jeito que dava medo. As roupas rasgadas, sujas de terra e sangue seco, os braços largados ao lado do corpo, os dedos encolhidos como garras, a boca entreaberta, rachada pela sede, os cabelos grudados no rosto suado, com folhas secas presas nos fios. A respiração era tão fraca que eu quase não via o peito subir e descer, e então vi algo que me fez descer do cavalo sem pensar. As duas capivaras estavam deitadas, uma de cada lado dela, em posição de guarda. Não estavam apenas perto. Estavam literalmente posicionadas como sentinelas, os corpos largos, bloqueando o sol que ainda batia na estrada, criando sombras sobre a jovem. A postura não era casual, era deliberada, protetora, como se estivessem ali fazia horas, esperando alguém passar, esperando ajuda. Meu peito apertou. As pernas tremeram quando pisei no chão. O cavalo bufou atrás de mim, nervoso, mas eu mal ouvi. Tudo o que eu conseguia ver era aquela cena impossível. Duas capivaras velhas protegendo uma jovem desconhecida no meio do nada. Dei um passo à frente, devagar. As capivaras ergueram a cabeça, mas não saíram do lugar. Me olharam. E naquele olhar, eu juro por tudo, havia algo que parecia humano. Algo que dizia: ela precisa de você. Faz tempo que está assim. Ajuda ela. Um vento súbito levantou poeira fina da estrada. As folhas secas do mato vibraram. Um galho quebrou ao longe, dentro da mata, e eu virei a cabeça rápido, o coração disparado.
A sensação era de que tinha alguém ali, alguém que tinha fugido às pressas. Na beira da estrada, preso no arame farpado velho que cercava o pasto, vi um pedaço de tecido azul, rasgado, fresco. Um sinal, um aviso. Alguém tinha deixado ela ali, ou ela tinha fugido de alguém. Respirei fundo. Ajoelhei ao lado dela, devagar, as mãos tremendo. As capivaras me observaram, atentas, mas cederam espaço. Uma delas deu um som baixo, quase um lamento, como se estivesse me passando a responsabilidade. Toquei o braço da jovem e recuei instintivamente. A pele dela queimava. A febre estava tão alta que parecia que eu tinha encostado numa chapa de fogão. O pulso era fraco, irregular, quase sumindo. A respiração falhava a cada 2 segundos. Os lábios estavam roxos, as unhas sujas de terra, como se ela tivesse cavado, se arrastado, tentado escapar de algo. Moça, chamei baixo. Moça, você me escuta? Nada. Balancei o ombro dela de leve. Os olhos se abriram por um segundo, vidrados, distantes, sem foco. A boca se mexeu. Ela tentou falar, mas só saiu um gemido rouco, sufocado. Antes de apagar completamente, ela murmurou algo que eu não consegui entender. Parecia o nome de alguém, ou talvez uma súplica. Então a cabeça dela caiu para o lado, inerte. Meu peito apertou num nó que eu não sentia fazia anos. Ali, naquela estrada esquecida, senti a mesma sensação que tive no dia em que perdi minha família. O medo de não conseguir salvar alguém que dependia só de mim. Olhei ao redor, desesperado. Não tinha ninguém. Não tinha casa. Não tinha ajuda. Só eu, o cavalo, 2 capivaras e uma jovem desconhecida à beira da morte. E o sol, descendo rápido demais. Quando você segura uma vida que está escapando entre os dedos, o tempo muda de forma. Deixa de ser uma coisa que passa, vira uma coisa que pesa. Fiquei ali ajoelhado por alguns segundos que pareceram horas, olhando para aquela jovem desacordada, tentando entender o que fazer. Minha mente girava em círculos. A fazenda ficava a uns 20 minutos dali, mas no ritmo que o cavalo conseguiria ir carregando nós dois, talvez levasse meia hora. A cidade mais próxima ficava a quase 2 horas de estrada de terra. O hospital ainda mais longe. Cada segundo que eu perdia pensando era um segundo a menos que ela tinha. Passei a mão trêmula pela testa dela. A febre estava num nível que eu nunca tinha visto em pessoa viva. A pele ardia como brasa. O suor escorria, mas era um suor frio, pegajoso, do tipo que anuncia que o corpo está desistindo. As roupas dela, uma blusa clara rasgada no ombro e uma calça jeans suja de lama seca, estavam encharcadas. Os pés descalços, feridos, sangrando em vários pontos, com espinhos ainda cravados na sola. Ela tinha andado, muito, por lugares que ninguém deveria andar sem calçado. Olhei para as pernas dela e vi arranhões profundos, alguns ainda frescos, outros já começando a infeccionar. Havia uma marca roxa no pulso esquerdo, como se tivesse sido amarrada com força. No pescoço, bem abaixo da orelha, um hematoma escuro em formato de dedos. Alguém tinha apertado ali, com força, com intenção. Meu estômago revirou. Quem fez isso com você? Murmurei, mais para mim mesmo do que para ela. O vento trouxe o cheiro da mata, terra úmida, folhas apodrecendo, algo adocicado e pesado que vinha do açude. As cigarras voltaram a cantar, mas agora o som parecia distante, abafado, como se viesse de outro mundo. As 2 capivaras continuavam ali, sentadas a poucos metros, observando cada movimento meu com uma atenção que beirava o sobrenatural. Uma delas se aproximou, devagar. Cheirou o rosto da jovem, o focinho úmido roçando a bochecha pálida. Depois virou para mim e me encarou. Os olhos, pequenos e escuros, não piscavam. Era como se o bicho estivesse testando minha intenção, perguntando, sem palavras, se eu realmente ia cuidar daquela vida que tinha sido colocada no meu caminho. Vou, falei baixo,
como se estivesse fazendo um juramento. Eu juro que vou. A capivara deu um passo atrás e se sentou de novo ao lado da outra. As duas ficaram ali, imóveis, como testemunhas. Levantei devagar, as pernas bambas. O cavalo estava inquieto, dando passos curtos de um lado para o outro, balançando a cabeça. Ele sentia o medo no ar, sentia a urgência. Mas quando cheguei perto e toquei o pescoço dele, falando baixo, ele acalmou, como sempre fazia. Vamos ter que carregar ela, velho, murmurei. Vai ser difícil, mas a gente consegue. Voltei até a jovem. Ajoelhei de novo. Passei um braço por baixo dos joelhos dela e outro por baixo das costas. Quando a ergui, quase perdi o equilíbrio. Ela era leve, leve demais. Como se o corpo tivesse sido esvaziado por dentro. Os ossos eram frágeis sob a pele fina. A cabeça pendeu para trás, o pescoço mole, e eu tive que ajustar a posição para não machucá-la mais. Dei alguns passos em direção ao cavalo. O peso dela era pouco, mas o peso do que aquilo significava era imenso. Não era só carregar um corpo, era assumir uma responsabilidade. Era aceitar que, naquele momento, a vida dela dependia inteiramente de mim. E eu sabia, melhor do que ninguém, como é doloroso carregar uma vida e vê-la escapar. O cavalo se afastou quando me aproximei. Ele farejou o ar, virou as orelhas para trás, pisou duro no chão. Não era medo da jovem, era medo do cheiro dela, do cheiro de morte que já começava a rondar. Calma, falei firme. Não é hora de medo, é hora de ser útil. Segurei as rédeas com uma mão e a jovem com a outra. Coloquei o pé no estribo. O cavalo tremia. Eu também. Com esforço consegui subir, equilibrando o corpo dela contra o meu peito. Acomodei-a na frente, apoiada entre meus braços, a cabeça encostada no meu ombro. O peso dela afundou na sela, mas o cavalo aguentou. Por um instante, fiquei ali parado, sentindo a respiração fraca dela contra meu pescoço. Era tão fraca que eu tinha que prestar atenção para saber que ainda estava viva. O coração dela batia descompassado, rápido demais, depois lento demais, depois rápido de novo. O corpo tremia em espasmos curtos, como se estivesse lutando contra algo invisível. Aguenta, sussurrei perto do ouvido dela. Só aguenta mais um pouco. Dei um toque leve com os calcanhares no flanco do cavalo. Ele deu alguns passos hesitantes, testando o peso, ajustando o equilíbrio. Então começou a andar. Devagar. Mais devagar do que eu gostaria. Mas era o máximo que ele conseguia sem arriscar nos derrubar. Olhei para trás uma última vez. As duas capivaras continuavam ali, sentadas lado a lado na beira da estrada, observando a gente se afastar. A luz do sol batia nas costas delas, criando sombras longas que se estendiam pela estrada de terra. Elas não se mexeram, não voltaram para o açude. Ficaram ali, paradas, como se estivessem nos despedindo, ou talvez nos abençoando. Senti um nó na garganta. Obrigado, falei baixo, sabendo que elas não podiam me ouvir, mas sentindo que precisava dizer mesmo assim. Virei o rosto para frente e toquei o cavalo para seguir. A estrada de terra serpenteava por entre o pasto seco e a mata baixa. O sol estava quase encostando no horizonte agora, pintando o céu de vermelho sangue e laranja fogo. As sombras das árvores se esticavam compridas, transformando a paisagem num jogo de luz e escuridão. O ar esfriava rápido, como sempre acontece no cerrado quando a noite se aproxima. Em poucos minutos ia estar escuro, e eu ainda estava longe de casa. A jovem gemeu baixinho, o corpo dela se contraiu, as mãos se fechando em punhos fracos. Ela tentou abrir os olhos, mas não conseguiu. A boca se mexeu de novo, formando palavras que não saíam. Gotas de suor escorriam pela testa, descendo pelo pescoço, molhando minha camisa. Calma, repeti, mais para acalmar a mim mesmo do que a ela. Já tá quase.
Mas eu sabia que não estava quase. Ainda faltava muito. E cada minuto que passava, eu sentia o corpo dela ficando mais pesado. Não porque ganhasse peso, mas porque perdia força. A vida estava esvaziando dela como água de um balde furado. O cavalo tropeçou numa pedra solta. Eu segurei firme para não deixar ela cair. O coração disparou. As mãos suaram frio. Por um segundo achei que íamos desabar os três no chão, mas o cavalo se recuperou. Bufou alto, balançou a cabeça e seguiu. Isso, velho, murmurei. Você consegue. A gente consegue. A estrada começou a subir uma lomba suave. Do topo dali, dava para ver a fazenda lá embaixo. A casa de telhado vermelho, o curral de madeira, o moinho de vento parado, a cerca branca que cercava o terreiro. Tudo pequeno na distância, mas real. Alcançável. Apertei as pernas no cavalo. Ele acelerou o passo, sentindo a urgência. Os cascos batiam no chão num ritmo constante, levantando poeira que ficava suspensa no ar. O vento soprava mais forte agora, trazendo o cheiro de chuva distante. Nuvens escuras começavam a se formar no horizonte, avançando devagar, mas com determinação. Ia chover. Talvez ainda essa noite. A jovem gemeu de novo, mais alto dessa vez. O corpo inteiro tremeu. Os olhos se abriram de repente, arregalados, vidrados, cheios de um terror que eu não conseguia entender. Ela olhou para mim, mas não me via. Olhava através de mim, para algum lugar distante, algum pesadelo que só ela conseguia enxergar. Não! A voz saiu rouca, quebrada. Não, ele vai me achar. Ninguém vai te achar. Falei firme, segurando ela com mais força. Você está segura agora. Eu não vou deixar ninguém te machucar. Mas ela não me ouvia. A cabeça balançou de um lado para o outro, os lábios tremendo. Ele sempre acha, sempre... As palavras se perderam num murmúrio ininteligível. Então, os olhos se fecharam de novo. O corpo amoleceu. A respiração voltou a ficar fraca, irregular. Meu peito apertou. Quem era ele? Quem tinha feito aquilo com ela? E por que ela estava sozinha, descalça, à beira da morte, numa estrada esquecida no meio do nada? As perguntas giravam na minha cabeça, mas não tinha tempo para respostas. Só tinha tempo para seguir em frente. Descemos a lomba e entramos na última reta antes da fazenda. O portão de madeira estava aberto, como sempre deixava. O terreiro de terra batida estava vazio, silencioso. A casa aguardava, as janelas fechadas, a varanda escura. Fazia anos que aquela casa não recebia ninguém além de mim. Fazia anos que aquelas paredes não ouviam outra voz. Essa noite ia ser diferente. Puxei as rédeas e o cavalo parou em frente à varanda. Desci devagar, segurando a jovem com cuidado. As pernas quase cederam quando meus pés tocaram o chão. O cansaço do dia inteiro, somado ao peso da tensão, tinha sugado toda a minha força. Mas não podia parar. Não agora. Subi os 3 degraus de madeira da varanda. A porta da frente estava trancada. Segurei a jovem com um braço e destranquei com a outra mão, empurrando a porta com um ombro. O cheiro de casa fechada me recebeu. Mofo leve, poeira, silêncio acumulado. Entrei. A sala estava escura. Não acendi a luz. Fui direto para o quarto de hóspedes, aquele que ficava nos fundos, perto da cozinha. Era o único quarto que eu não evitava. Os outros, o meu antigo, o do meu filho, continuavam fechados, trancados, intocados. Empurrei a porta do quarto com o pé. A cama estava coberta com um lençol branco empoeirado. Deitei a jovem ali, com cuidado, ajeitando a cabeça no travesseiro. Ela gemeu baixinho quando o corpo tocou o colchão, mas não acordou. Acendi a lamparina que ficava no criado mudo. A luz amarela e fraca iluminou o rosto dela, e foi só então, naquela luz calma, que eu realmente vi. Ela era jovem, muito jovem. Não devia ter mais de 20 e poucos anos. O rosto era delicado, de traços finos, mas marcado pelo sofrimento.
Havia olheiras fundas, os lábios rachados sangrando nas pontas, a pele pálida como cera de vela. Os cabelos castanhos, embaraçados e sujos, espalhavam-se pelo travesseiro. As mãos, pequenas e ossudas, estavam crispadas mesmo inconsciente. Mas o que mais me chamou a atenção foram as marcas. Além do hematoma no pescoço e no pulso, havia cortes finos nos braços, recentes, feitos com algo afiado. Não eram cortes de queda. Eram cortes de alguém que tinha sido amarrada, que tinha tentado se soltar. No tornozelo direito, uma ferida circular supurada, como se tivesse sido presa com algema ou corda grossa. Meu estômago revirou de novo. Fui até a cozinha. Peguei água, panos limpos, a caixa de primeiros socorros que ficava guardada no armário. Voltei para o quarto. Sentei na beira da cama, molhei um pano e comecei a limpar o rosto dela devagar, com cuidado. A sujeira saía aos poucos, revelando a pele pálida por baixo. Limpei o pescoço, os braços, as mãos. Cada ferida que eu descobria era uma nova facada no peito. Quando cheguei nos pés, tive que respirar fundo para não vomitar. Estavam em carne viva, espinhos, pedras, vidro. Tudo tinha cortado aquela pele fina. Tirei os espinhos um por um, limpei os cortes com água e álcool. Ela gemeu algumas vezes, o corpo se contraindo, mas não acordou. Cobri ela com um cobertor leve. A febre continuava alta, alta demais. Precisava baixar aquela febre, senão ela não ia aguentar até o amanhecer. Fui até a cozinha de novo. Preparei uma compressa fria, voltei. Coloquei na testa dela. Troquei a cada 5 minutos quando esquentava. 1 hora se passou. 2. A noite caiu completamente. Lá fora, os grilos cantavam, o vento balançava as árvores, e dentro daquela casa silenciosa, eu velava uma desconhecida como se fosse minha obrigação desde sempre. Por volta da meia-noite, a febre começou a ceder. Só um pouco. O suficiente para eu respirar de novo. Me sentei na cadeira velha que ficava no canto do quarto. O corpo inteiro doía, os olhos ardiam de cansaço, mas não conseguia dormir. Só conseguia olhar para ela, checando se ainda respirava, se ainda estava ali. E enquanto olhava, uma pergunta martelava na minha cabeça. Por que tinha sido eu? Por que de todas as pessoas, de todos os caminhos, ela tinha aparecido no meu? E por que, depois de tanto tempo fugindo de qualquer responsabilidade que não fosse comigo mesmo, eu tinha aceitado carregar a vida dela como se fosse minha? Não tinha resposta. Só tinha o silêncio da noite. E a respiração fraca de uma jovem que, por algum milagre ou maldição, tinha cruzado o meu caminho justo quando eu achava que já não tinha mais nada a dar ao mundo. A noite no cerrado tem um jeito próprio de apertar a alma. Não é só escuridão, é a vastidão dela. É saber que por quilômetros e quilômetros não há quase ninguém. Só terra, mato, bicho e silêncio. Um silêncio tão grande que você começa a ouvir coisas que não estão lá, ou que talvez estejam, mas você preferia não ouvir. Fiquei sentado naquela cadeira velha até as pernas ficarem dormentes. A lamparina chiava baixinho, a chama oscilando sempre que uma corrente de ar entrava pela fresta da janela. A luz amarelada dançava nas paredes descascadas, criando sombras que pareciam se mexer sozinhas. De vez em quando, um rangido vinha do telhado, madeira velha se ajeitando com a mudança de temperatura. Lá fora, o vento aumentava, trazendo o cheiro de chuva cada vez mais próxima. Eu olhava para a jovem deitada na cama e tentava entender o que estava sentindo. Não era pena. Pena é o que você sente quando vê sofrimento de longe, quando pode virar as costas e seguir sua vida. Aquilo era diferente. Era um peso no peito, uma responsabilidade que eu não tinha pedido, mas que tinha aceitado no momento em que a peguei no colo. Era como se, ao trazê-la para dentro de casa, eu tivesse feito um pacto silencioso com algo maior que eu. Ela continuava imóvel. A respiração tinha estabilizado um pouco, mas ainda era fraca, superficial. O rosto permanecia pálido, os lábios sem cor.
De vez em quando, o corpo tremia, espasmos curtos que faziam as mãos se fecharem em punhos, pesadelos ou memórias. Talvez as duas coisas fossem a mesma coisa para ela agora. Me levantei devagar, as articulações estalando. Fui até a janela, afastei a cortina rasgada e olhei para fora. O céu estava carregado de nuvens negras que encobriam as estrelas. Relâmpagos piscavam no horizonte, silenciosos ainda, longes demais para o trovão chegar. A chuva ia cair forte essa noite. Eu sentia no ar, na pressão que apertava as têmporas, no jeito como os animais lá fora tinham ficado inquietos antes de escurecer. O cavalo branco estava no curral, protegido pelo telhado de zinco. Eu tinha deixado ele com água e ração antes de entrar. Pobre bicho! Tinha carregado peso dobrado e não reclamou. Amanhã ia dar um descanso bom para ele. Talvez até uma ração especial. Se a jovem sobrevivesse, a ideia me atravessou como uma faca. E se ela não sobrevivesse? E se eu acordasse de manhã e encontrasse o corpo dela frio, rígido, sem vida? Apertei os dentes. Não podia pensar nisso. Não agora. Tinha que acreditar que ela ia aguentar. Tinha que acreditar que não tinha trazido ela para casa só para vê-la morrer. Voltei para a cadeira. Peguei o pano úmido e troquei a compressa da testa dela mais uma vez. A pele ainda estava quente, mas não queimava mais como antes. Isso era bom sinal, ou pelo menos eu queria acreditar que era. Foi então que ela falou. Não! A voz saiu fraca, arrastada, mas clara o suficiente para eu entender. Não deixa ele me achar. Congelei. Olhei para ela. Os olhos continuavam fechados. Estava dormindo, ou delirando, mas as palavras tinham saído nítidas, carregadas de terror. Você está segura aqui? Falei baixo, me inclinando um pouco. Ninguém sabe que você está aqui. Ele sempre sabe. A cabeça se mexeu levemente de um lado para o outro. Ele sempre me acha... A voz sumiu. O rosto se contorceu numa expressão de dor. Uma lágrima escorreu pelo canto do olho fechado, descendo devagar pela têmpora e se perdendo no cabelo. Senti uma raiva surda subir pelo peito. Raiva de quem tinha feito aquilo com ela. Raiva de quem tinha transformado uma vida em medo. Raiva de mim mesmo por não saber como ajudar além de manter ela viva. Ele não vai te achar, repeti, mais firme dessa vez. Eu não vou deixar. Não sei se ela me ouviu. Não sei se as palavras chegaram até onde ela estava, naquele lugar escuro onde a mente dela vagava. Mas precisava dizer. Precisava fazer aquela promessa, mesmo sem saber se conseguiria cumprir. Me recostei na cadeira, fechei os olhos por um instante. Só um instante, para descansar a vista. Mas quando fechei, as lembranças vieram. Sempre vinham quando eu baixava a guarda. Vi minha mulher sentada nessa mesma cozinha, descascando mandioca com aquelas mãos habilidosas, enquanto cantarolava baixinho. Vi meu filho correndo pelo terreiro, rindo alto, perseguindo as galinhas que cacarejavam escandalosas. Vi os dois à mesa, comendo feijão tropeiro que ela fazia como ninguém, os olhos brilhando de vida. E então vi a noite em que tudo acabou. A febre alta, os olhos vidrados, a pele queimando, a estrada intransitável por causa da chuva, o hospital longe demais. As horas se arrastando enquanto eu via a vida escapar dos dois, a impotência, o desespero. O momento em que o médico saiu da sala e balançou a cabeça. Abri os olhos de repente, a respiração acelerada, o coração batendo forte. Não ia acontecer de novo. Não ia ficar ali, impotente, vendo alguém morrer porque a ajuda não chegou a tempo. Não dessa vez. Me levantei. Fui até a cozinha. Precisava me mexer, fazer alguma coisa, qualquer coisa para não afundar nas lembranças. Coloquei água para ferver. Preparei um chá de hortelã com mel, algo que minha mulher sempre fazia quando alguém estava doente. Não sei se ia ajudar, mas era melhor que ficar parado.
Quando voltei para o quarto com a caneca fumegante, a jovem tinha se mexido. Estava de lado agora, encolhida em posição fetal, o cobertor apertado contra o peito. Os lábios se mexiam, sussurrando palavras que eu não conseguia ouvir. O rosto estava contraído, as sobrancelhas franzidas, como se estivesse travando uma batalha invisível. Sentei na beira da cama, pousei a caneca no criado mudo, toquei de leve no ombro dela. Ei! Chamei baixo. Você precisa beber alguma coisa. Só um pouquinho. Nada. Insisti, tocando um pouco mais firme. Os olhos dela se abriram de repente, arregalados, apavorados, sem foco. Por um segundo, achei que ia gritar, mas não gritou. Só me olhou com aquele terror puro, o corpo todo enrijecendo. Calma. Falei devagar, levantando as mãos num gesto de paz. Eu não vou te machucar. Você está segura. Ela me encarou por longos segundos. A respiração estava rápida, ofegante. Os olhos percorriam meu rosto, a parede atrás de mim, o teto, a porta, como se estivesse tentando entender onde estava. Então, aos poucos, o corpo começou a relaxar. Não completamente, mas o suficiente para eu saber que ela tinha entendido que não estava em perigo imediato. Onde? A voz saiu rouca, quase inaudível. Onde eu tô? Na minha casa, respondi. Você desmaiou na estrada. Eu te trouxe para cá. Ela tentou se sentar, mas o corpo não obedeceu. Caiu de volta no travesseiro, ofegante, as mãos tremendo. Uma expressão de pânico voltou ao rosto. Ele vai... Não conseguiu terminar. Ninguém te seguiu. Falei firme. Aqui é longe de tudo. Ninguém sabe que você está aqui. Ela me olhou de novo. Dessa vez, os olhos estavam cheios de lágrimas. Você não entende? A voz quebrou. Ele sempre me acha. Quem? Perguntei, me inclinando. Quem te fez isso? Mas ela balançou a cabeça, virando o rosto para a parede. As lágrimas escorriam agora, silenciosas, molhando o travesseiro. O corpo inteiro tremia. Não de febre, de medo. Respirei fundo. Não ia forçar. Não agora. Ela precisava de tempo. Precisava sentir que estava segura antes de conseguir falar. Tá bem, falei baixo. Você não precisa me contar agora, mas precisa beber isso. Peguei a caneca de chá e segurei na frente dela. Só um gole, para hidratar. Ela hesitou. Olhou para a caneca como se fosse veneno. Então, devagar, assentiu. Ajudei ela a se apoiar, passando um braço por trás das costas. Encostei a caneca nos lábios dela. Ela bebeu, um gole pequeno, depois outro. Engoliu com dificuldade, a garganta travando, mas conseguiu. Obrigada, sussurrou, a voz tão baixa que quase não ouvi. Ajeitei ela de volta no travesseiro. Cobri com o cobertor. Ela fechou os olhos exausta, a respiração se acalmando aos poucos. Em menos de um minuto, tinha desmaiado de novo. Fiquei ali sentado, olhando para ela, tentando juntar as peças. Os hematomas, os cortes, o medo no olhar, as palavras delirantes. Alguém tinha prendido ela. Amarrado, machucado, e ela tinha fugido. Tinha andado quilômetros descalça, ferida, até desmaiar naquela estrada. E agora estava aqui, sob minha proteção, sob minha responsabilidade. O trovão finalmente chegou. Um estouro seco e alto que fez a casa tremer. A chuva começou logo em seguida, forte, violenta, batendo no telhado de zinco como milhares de tambores. A luz da lamparina tremeu. Eu me levantei e fui fechar a janela que tinha deixado entreaberta. Quando olhei para fora, não vi nada. Só escuridão e chuva. Mas senti que algo tinha mudado. Que, ao trazer aquela jovem para dentro de casa, eu tinha aberto uma porta que estava trancada fazia anos. E não era só a porta da casa. Era a porta dentro de mim. Aquela que eu tinha fechado no dia em que enterrei minha família. Aquela que eu jurei nunca mais abrir, porque abrir significava sentir, e sentir significava sofrer. Mas ali estava eu, sentindo, sofrendo,
temendo, me perguntando se tinha feito a coisa certa, me perguntando se estava pronto para proteger alguém de novo, me perguntando se dessa vez eu ia conseguir não falhar. Voltei para a cadeira, cruzei os braços, inclinei a cabeça para trás e fechei os olhos. A chuva continuava caindo lá fora. E dentro de mim, algo que eu achava que tinha morrido, fazia tempo começava a se mexer de novo. Não sabia se era esperança, mas era alguma coisa. E por enquanto, era o suficiente. Acordei com a luz cinzenta do amanhecer entrando pela fresta da janela. Tinha dormido sentado, o pescoço duro, as costas doendo. A chuva tinha passado durante a madrugada. Agora só ouvia o pingar dos beirais e o canto distante dos pássaros. Me levantei devagar, espreguiçando. Olhei para a cama. A jovem ainda dormia, mas a respiração estava melhor, mais regular. A cor do rosto tinha voltado um pouco, ainda pálida, mas não mais daquela palidez de morte. A febre tinha baixado quase completamente. Soltei o ar que não sabia que estava prendendo. Ela ia sobreviver, pelo menos por enquanto. Saí do quarto silenciosamente. Fui até a cozinha. Coloquei café para passar. Enquanto a água fervia, olhei pela janela. O terreiro estava enlameado, poças de água espalhadas por todo lado. As árvores pingavam. O céu continuava nublado, mas havia uma claridade difusa que anunciava um novo dia. Olhei para o horizonte, para o caminho que vinha da estrada, vazio, silencioso. Mas por quanto tempo? Se ela estava fugindo de alguém, quanto tempo até esse alguém vir procurar? E quando viesse, o que eu ia fazer? Não tinha resposta, só tinha café passando, e uma desconhecida dormindo no quarto dos fundos, e a certeza crescente de que minha vida nunca mais ia ser a mesma. O café estava pronto quando ouvi o som, um gemido baixo vindo do quarto, depois o ranger da cama, passos hesitantes no chão de tábua, e então o silêncio. Aquele tipo de silêncio tenso de quem está tentando entender onde está, de quem acabou de acordar num lugar desconhecido e sente o pânico subindo. Larguei a xícara na mesa e fui até lá, devagar. Não queria assustá-la mais do que ela já devia estar. Quando cheguei à porta do quarto, ela estava de pé, apoiada na parede, tremendo. Tinha conseguido se arrastar até ali, mas as pernas mal a sustentavam. O cobertor tinha caído no chão. Ela vestia ainda as mesmas roupas da noite anterior, rasgadas, sujas, mas secas agora. Os pés descalços e enfaixados deixavam pequenas manchas de sangue no chão. Quando me viu na porta, o corpo inteiro enrijeceu. Os olhos se arregalaram. Ela tentou recuar, mas não tinha para onde ir. As costas já estavam contra a parede. Calma, falei, levantando as mãos. Eu não vou te machucar. Lembra de mim? Da noite passada? Ela me olhou fixamente. A respiração estava acelerada. Os olhos percorriam meu rosto, meu corpo, procurando sinais de perigo. Então, aos poucos, o reconhecimento veio. A tensão diminuiu levemente, mas não sumiu. Você me trouxe para cá. A voz saiu rouca, fraca. Isso! Achei você desmaiada na estrada. Não tinha mais ninguém por perto. Ela engoliu seco. As mãos apertavam a parede atrás dela, como se fossem a única coisa mantendo ela de pé. Quanto tempo faz? Desde ontem à tarde. Você passou a noite toda dormindo. Teve febre alta, mas passou. Os olhos dela se encheram de lágrimas de novo. Não caíram, mas ficaram ali, brilhando na luz fraca que entrava pela janela. Ela olhou para baixo, para os próprios pés enfaixados, depois para as mãos tremendo. Eu preciso ir embora, disse, a voz quebrando. Você não vai a lugar nenhum. Respondi firme, mas sem aspereza. Não consegue nem ficar de pé. E para onde ia? Você sabe onde está? Ela balançou a cabeça. Não sabia. Isso aqui é uma fazenda no meio do nada. A cidade mais próxima fica a 2 horas e você está ferida. Precisa descansar. Ele vai me achar. O pânico voltou ao rosto. Ele sempre me acha. Eu não posso ficar parada. As pernas cederam.
Ela começou a escorregar pela parede. Dei 2 passos rápidos e a segurei antes que caísse. Ela se enrijeceu no meu toque, tentando se afastar, mas não tinha força para isso. Apoiei ela devagar, ajudando a voltar para a cama. Senta aqui, pedi. Só por 1 minuto. Você precisa recuperar as forças. Ela obedeceu, mas o corpo todo estava tenso. Sentou na beira da cama, os ombros curvados, a cabeça baixa. As mãos apertavam o lençol. Respirava rápido, como se estivesse prestes a ter um ataque de pânico. Me ajoelhei na frente dela, mantendo distância. Não queria que se sentisse acuada. Escuta, falei devagar. Não sei o que aconteceu com você. Não sei quem te machucou. Mas aqui, nessa casa, você está segura. Ninguém vem aqui, ninguém sabe que você está aqui. E enquanto você tiver que ficar, eu não vou deixar ninguém te encontrar. Ela ergueu o olhar. Me encarou. Os olhos estavam vermelhos, fundos, carregados de um cansaço que ia além do corpo. Era o tipo de cansaço que vem da alma, de quem já não tem mais forças para lutar, mas continua lutando mesmo assim, porque parar significa morrer. Por quê? Perguntou, a voz quase um sussurro. Por que você está fazendo isso? A pergunta me pegou de surpresa. Fiquei em silêncio por alguns segundos, tentando achar uma resposta que fizesse sentido, mas não tinha. Não tinha lógica, só tinha aquilo que eu sentia, aquele peso no peito, aquela responsabilidade que tinha aceitado sem pensar. Não sei, admiti, mas achei você naquela estrada e não consegui deixar você lá. Simples assim. Ela me olhou por mais um tempo. Então, devagar, os ombros relaxaram. As lágrimas finalmente caíram. Silenciosas. Ela não soluçou, não fez barulho, apenas deixou as lágrimas escorrerem. Obrigada, sussurrou. Me levantei, dei um passo atrás, dando espaço para ela respirar. Vou trazer café e alguma coisa para você comer. Você precisa se alimentar. Ela assentiu, limpando o rosto com as costas da mão. Saí do quarto e voltei para a cozinha. Preparei uma bandeja simples, café com leite, pão com manteiga, banana amassada com açúcar, nada pesado. Algo que o estômago dela, depois de tanto tempo sem comida, conseguisse aceitar. Quando voltei, ela estava deitada de novo, encarando o teto. Virou a cabeça quando entrei. Consegue se sentar? Perguntei. Ela tentou. Eu ajudei, ajeitando o travesseiro atrás das costas dela. Pousei a bandeja no colo. Ela olhou para a comida como se não soubesse o que fazer com aquilo. Come devagar, orientei. Seu corpo precisa se acostumar de novo. Ela pegou o pão, deu uma mordida pequena. Mastigou devagar. Engoliu com dificuldade. Depois, outra mordida e outra. Quando percebeu, tinha comido metade do pão e estava bebendo o café em goles curtos. Fiquei ali, encostado no batente da porta, observando. Não por desconfiança, mas porque tinha medo que, se eu saísse, ela tentasse fugir de novo e acabasse se machucando. Qual é seu nome? Perguntei depois de um tempo. Ela hesitou. Os olhos baixaram para a xícara vazia nas mãos. Ana, disse por fim. Meu nome é Ana. Ana, repeti. Eu sou João. Ela assentiu, mas não disse mais nada. Continuou olhando para a xícara, os dedos traçando a borda lentamente. Você tem família? Tentei de novo. Alguém que possa estar procurando por você? O corpo dela enrijeceu. Os dedos pararam de se mexer. Não. A resposta veio seca, rápida. Não tenho ninguém. Menti. Eu sabia que ela estava mentindo. Talvez não sobre a família, mas sobre alguma coisa. A forma como os olhos desviaram, como a voz tremeu levemente, eram sinais claros. Mas não insisti. Não era hora. E você? Ela perguntou de repente, erguendo o olhar. Você mora aqui sozinho? Moro. Não tem esposa? Filhos? A pergunta doeu mais do que eu esperava. Respirei fundo antes de responder. Tive. Perdi os 2 faz alguns anos. O rosto dela se suavizou. Algo parecido com compreensão passou pelos olhos. Sinto muito,
disse baixinho. Eu também. Silêncio. Não era desconfortável. Era o tipo de silêncio de duas pessoas que entendem o que é perda. Que sabem que têm dores que não precisam ser explicadas porque já são conhecidas demais. Por isso que você está sozinho aqui. Ela disse mais para si mesma do que para mim. Por isso que eu estou sozinho aqui, confirmei. Ela olhou ao redor do quarto. As paredes descascadas, os móveis velhos, o cheiro de mofo misturado com lavanda do sachê que alguém tinha deixado ali fazia anos. Parece um lugar triste, murmurou. É, admiti. Mas é seguro, e por enquanto é o que importa. Ela me encarou. Por um momento, pareceu que ia dizer algo importante, mas então desviou o olhar e apenas assentiu. Peguei a bandeja. Tinha comido quase tudo. Isso era bom sinal. Vou deixar você descansar mais um pouco. Tem roupa limpa no armário ali. Não vai servir direito, mas é melhor que essa que você está usando. E tem uma bacia com água e sabonete em cima da cômoda para você se lavar. Obrigada, ela disse de novo. Saí do quarto e fechei a porta, deixando uma fresta. Voltei para a cozinha. Lavei a louça. Mas minha cabeça não parava de girar. Ana. Quem era ela realmente? De onde tinha vindo? E, principalmente, quem era ele? Aquele homem que ela mencionava com tanto pavor, aquele que sempre a achava. Olhei pela janela da cozinha. O dia estava nublado, mas sem ameaça de chuva. A fazenda estava silenciosa. Os pássaros cantavam, as vacas pastavam longe. Tudo parecia normal, mas não estava normal. Tinha uma jovem ferida no quarto dos fundos. Tinha alguém procurando por ela. Eu, que tinha passado anos evitando qualquer tipo de envolvimento com o mundo, tinha me colocado no meio de algo que não entendia. Por que tinha feito isso? A pergunta voltou. Não tinha resposta racional. Só sabia que quando vi ela caída naquela estrada, cercada pelas capivaras, algo dentro de mim acordou. Algo que estava morto fazia tempo, algo que tinha a ver com propósito, com responsabilidade, com não desistir. Talvez, no fundo, não fosse sobre salvar ela. Talvez fosse sobre salvar a mim mesmo. Passei o resto da manhã fazendo os trabalhos da fazenda, alimentar o gado, checar as cercas, consertar um portão que tinha sido danificado pela chuva da noite anterior. Trabalho rotineiro, mas necessário. Trabalho que mantinha as mãos ocupadas e a cabeça longe das perguntas sem resposta. Quando voltei para casa para almoçar, Ana estava sentada na varanda. Ela tinha conseguido se trocar. Vestia uma camisa xadrez minha que ficou enorme nela e uma calça velha de moletom que arrastava no chão. Os cabelos estavam molhados, penteados para trás. O rosto estava limpo. Sem a sujeira, dava para ver melhor os traços, delicados, jovens, mas marcados pelo sofrimento. Ela segurava uma xícara de água nas mãos e olhava para o horizonte. Quando me ouviu subir os degraus, virou a cabeça. Conseguiu andar até aqui, observei. Devagar, ela admitiu. Mas consegui. Sentei na cadeira de balanço que ficava no outro canto da varanda. Mantive distância. Não queria que se sentisse pressionada. Como você está se sentindo? Melhor, disse. Ainda dói tudo, mas melhor. Fiquei em silêncio. Ela também. A gente ficou ali, só olhando a paisagem. O vento balançava o capim seco. Uma garça branca passou voando baixo, seguindo o curso invisível de um riacho distante. É bonito aqui, ela disse depois de um tempo. É, concordei. Solitário, mas bonito. Ela tomou um gole de água. Depois, sem me olhar, perguntou: Você viu as capivaras? Gelei. Olhei para ela. Vi. Elas estavam protegendo eu. Não era uma pergunta. Era uma afirmação. Estavam. Ela assentiu devagar, como se aquilo confirmasse algo que ela já sabia. Quando eu desmaiei, ainda vi elas, antes de tudo ficar preto. Elas ficaram do meu lado. Não sei quanto tempo, mas elas ficaram.
Elas te acompanharam até longe, contei. Quando te levei embora, elas caminharam atrás. Depois ficaram ali, na beira da estrada, vendo a gente sumir na poeira. Os olhos dela se encheram de lágrimas de novo. Por que elas fizeram isso? Não sei, admiti. Mas fizeram. E foi por isso que eu te achei. Se não fossem elas, você teria morrido naquela estrada. Ela limpou as lágrimas rapidamente. Então devo minha vida a 2 bichos e a um estranho. A vida não se deve, falei. A vida se vive. E você ainda está viva. É o que importa. Ela me olhou. E pela primeira vez desde que acordou, esboçou algo parecido com um sorriso. Fraco, triste, mas um sorriso. Você é diferente das pessoas que eu conheci. Diferente como? Não sei, ela deu de ombros. Só diferente. Não soube o que dizer. Então, não disse nada. Apenas continuei sentado ali, balançando devagar na cadeira, ouvindo o vento, sentindo o sol nublado no rosto. E por um momento breve, quase imperceptível, a solidão que tinha sido minha única companhia por anos pareceu menos pesada. Como se dividida, ela doesse menos. Ou talvez, pela primeira vez em muito tempo, ela simplesmente tivesse se transformado em outra coisa. Em companhia. 3 dias se passaram como folhas ao vento. Ana melhorava devagar. Conseguia andar mais, comer melhor. As feridas nos pés começavam a cicatrizar. A cor voltava ao rosto, mas o medo continuava ali, grudado nela como uma segunda pele. Qualquer barulho estranho a fazia pular. Qualquer sombra que se movia a deixava tensa. À noite, eu ouvia ela acordar gritando, sufocada por pesadelos que não queria compartilhar. Eu não pressionava. Sabia que as palavras viriam quando ela estivesse pronta. Ou não viriam. De qualquer forma, não era meu lugar arrancar segredos dela. Naquela manhã, acordei com o som de louça batendo na cozinha. Levantei rápido, alarmado. Mas quando cheguei lá, era só Ana tentando preparar café. Ela se virou quando me viu assustada, quase derrubando a xícara. Desculpa, disse rápido. Eu só pensei em fazer café. Para retribuir tudo que você tem feito. Olhei para ela. Estava usando uma das camisas que eu tinha deixado, o cabelo preso num rabo de cavalo bagunçado. Parecia pequena ali, perdida naquelas roupas grandes, naquela cozinha velha. Mas havia algo diferente, uma tentativa de normalidade, de rotina. Não precisa retribuir nada, falei, mas não com rispidez. Mas se quiser fazer café, não vou reclamar. Ela esboçou um meio sorriso. Virou de volta para o fogão. Sentei à mesa. Observei ela se mover pela cozinha devagar, ainda com dor, mas determinada. Havia uma delicadeza nos gestos, mãos que sabiam o que fazer, mesmo tremendo. Quando o café ficou pronto, ela serviu 2 xícaras. Sentou-se na cadeira em frente à minha. Ficamos ali bebendo em silêncio, um silêncio que já não era mais desconfortável. Era apenas compartilhado. Minha mãe fazia café assim, ela disse de repente olhando para a xícara, bem forte com uma pitada de canela. Ela dizia que era o segredo. Era a primeira vez que ela falava sobre família. Ela ainda morreu quando eu tinha 12 anos. Ana interrompeu, a voz plana. Câncer, rápido. Nem deu tempo de me acostumar com a ideia de perder ela. E seu pai? Ela apertou a xícara com mais força. Nunca conheci. Minha mãe criou eu sozinha. Fez tudo sozinha. Depois que ela morreu, fui morar com minha tia. Mas ela não me queria. Deixou isso bem claro. Sinto muito. Ana deu de ombros, mas o gesto era tenso. A vida é assim. A gente perde as pessoas. A gente sobrevive, ou tenta. Reconheci aquele tom. Era o mesmo que eu usava quando falava da minha própria perda. Aquele distanciamento forçado. Aquela frieza que era só uma máscara para dor que nunca cicatrizava direito. Foi por isso que você saiu da casa da sua tia? Perguntei. Ela hesitou. Os dedos tamborilavam na xícara.
Então assentiu. Saí assim que fiz 18. Fui para a cidade grande, Goiânia. Achei que lá ia ser diferente, que ia conseguir recomeçar. E conseguiu. Ela soltou uma risada amarga. Por um tempo, sim. Arranjei emprego numa lanchonete. Dividia apartamento com outras 2 meninas. Não era vida boa, mas era minha. Eu era livre. Ou achei que era. Parou. O olhar ficou distante. As mãos começaram a tremer. Foi lá que conheci ele, senti o ar ficar mais pesado. Não disse nada, só esperei. No começo ele era gentil, continuou, a voz baixa. Educado, carismático. Aparecia na lanchonete toda semana. Sempre deixava gorjeta grande, sempre sorria. Um dia me convidou para sair. Eu achei que alguém finalmente tinha me visto, não como a órfã, a coitada, a sobrinha rejeitada, mas como Ana, só Ana. Os olhos dela brilhavam úmidos agora. Mas ele não me via, ele me estudou, aprendeu minhas fraquezas, descobriu que eu não tinha ninguém, que eu estava sozinha, e usou isso. Ele te machucou. Não era pergunta, era confirmação. Ana assentiu devagar. No começo eram só palavras. Depois foram as mãos. Ele dizia que era porque me amava demais, que eu provocava, que eu merecia, e eu... A voz falhou. Eu acreditei. Por muito tempo eu acreditei. Apertei os punhos embaixo da mesa. Senti uma raiva surda crescendo no peito. Não dela, mas dele, do homem que tinha quebrado uma pessoa tão claramente já quebrada pela vida. Tentei sair uma vez. Ela continuou. Peguei minhas coisas e fui, mas ele me achou. Sempre me acha. Disse que se eu tentasse de novo, ia me matar. Não foi ameaça vazia. Eu vi nos olhos dele. Ele realmente faria. Como você fugiu dessa vez? Ela respirou fundo. As mãos apertaram a xícara com tanta força que pensei que ia quebrar. Ele me deixou trancada num galpão, fora da cidade. Disse que ia me dar uma lição, que eu precisava aprender meu lugar. A voz saiu engasgada. Mas ele ficou bêbado, esqueceu de trancar direito. Consegui forçar a porta e corri. Corri até não conseguir mais. Não sabia para onde estava indo. Só sabia que precisava fugir. Por quanto tempo você andou? Não sei. Dias, acho. Perdi a noção. Bebi água de poça. Comi o que achei no mato. Meus pés... Ela olhou para baixo. Eu sentia ele sangrando, mas não podia parar. Se eu parasse, ele ia me pegar de novo. Silêncio. Pesado. Sufocante. E então você desmaiou, completei. E então as capivaras me acharam. Ela corrigiu, erguendo o olhar para mim. E você? Você me achou. Ficamos nos encarando. Vi a gratidão nos olhos dela. Mas também vi medo, muito medo. Ele vai vir atrás de mim, disse ela, a voz firme apesar de tremer. Ele não desiste, nunca desistiu. E quando achar, ele vai... Não terminou. Ele não vai te achar aqui, afirmei. Você não conhece ele. Ele tem amigos, gente na polícia, gente que ajuda. Ele sempre consegue o que quer. Não dessa vez. Ela balançou a cabeça desesperada. Você não entende. Ele não vai parar. E se te machucar no processo, se ele vier aqui e... Ana... Cortei, me inclinando para frente. Escuta, essa terra é minha, esse território é meu. Eu conheço cada palmo, cada curva de estrada, cada esconderijo. Se ele aparecer aqui, eu vou saber, e não vou deixar ele chegar perto de você. Mas você tá sozinho? Já estive mais sozinho, falei, e sobrevivi. Vou sobreviver de novo. Ela me olhou por longos segundos. Depois, devagar, assentiu. Não era confiança total. Era um fio fino de esperança. Mas era alguma coisa. À tarde, saí para checar as cercas do Pasto Sul. Precisava manter a rotina. Precisava mostrar que tudo estava normal, caso alguém estivesse observando. Ana ficou na casa. Disse que ia descansar. Mas quando olhei pela janela antes de sair, vi ela sentada na varanda, encarando a estrada de terra, como se esperasse ver uma figura surgindo na poeira.
O dia estava quente. O sol batia forte no chapéu. O cavalo branco andava tranquilo, sentindo o peso leve do trabalho rotineiro. Consertei 2 pontos da cerca onde o arame tinha arrebentado. Chequei o bebedouro, contei as cabeças de gado. Tudo normal. Mas algo me incomodava. Uma sensação estranha, como se estivesse sendo observado. Parei o cavalo no alto de uma lomba. Olhei ao redor. A paisagem se estendia vazia em todas as direções, capim seco balançando, árvores esparsas, céu azul sem nuvens. Nada. Mas a sensação permanecia. Desci da lomba e voltei para casa mais rápido do que planejava. Quando cheguei, Ana estava na cozinha preparando algo no fogão. Virou quando me ouviu entrar. Voltou cedo, observou. Tinha uma coisa estranha lá fora. Falei, tirando o chapéu. O rosto dela empalideceu. Estranha como? Não sei, só uma sensação. Ela largou a colher. As mãos tremiam. Ele tá vindo. Eu sei que tá. Eu sinto. Ana. Não! Ela ergueu a voz pela primeira vez. Você não entende? Eu sinto quando ele tá perto. Sempre senti. É como se o ar ficasse mais pesado. Como se algo ruim estivesse se aproximando. Respirei fundo, me aproximei devagar. Mesmo se ele estiver vindo, a gente vai estar preparado. Você não vai enfrentar ele sozinha dessa vez. Ela me olhou, e nos olhos dela, pela primeira vez, vi não só medo, vi determinação. Eu não quero que você se machuque por minha causa. E eu não quero que você viva com medo pelo resto da vida, retruquei. Então a gente vai fazer isso junto. Entendeu? Ela hesitou. Depois assentiu. Naquela noite não dormi. Fiquei sentado na varanda, a espingarda do meu pai apoiada na perna, olhando a estrada, esperando. Ana estava dentro, na sala, enrolada num cobertor. Também não dormia. Via pela janela o perfil dela, imóvel, tenso. A lua estava cheia. Iluminava tudo com aquela luz prateada e fria. As sombras eram nítidas, qualquer movimento seria visível. Mas nada se mexeu. As horas passaram. O céu começou a clarear. Os pássaros começaram a cantar. E nada aconteceu. Mas eu sabia, no fundo, que era só questão de tempo. A tempestade estava vindo. E quando chegasse, ia mudar tudo. O sol nasceu vermelho naquela manhã. Vermelho demais, como se o céu estivesse sangrando. Meu avô dizia que quando o sol nascia assim, era sinal de que algo estava por vir. Tempestade, desgraça, mudança, sempre algo que revirava a vida da gente. Eu nunca acreditei muito nessas coisas. Mas naquela manhã, olhando para o céu tingido de escarlate, senti um aperto no peito que não conseguia ignorar. Ana dormiu um pouco na madrugada. Quando acordou, encontrou-me ainda sentado na varanda, a espingarda no colo, os olhos vermelhos de cansaço. Ela não disse nada, apenas trouxe café e sentou ao meu lado. Ficamos ali, bebendo em silêncio, observando a claridade aumentar. O mundo acordar ao redor. Você não pode ficar sem dormir, ela disse por fim. Posso sim. João... Ana, eu já fiquei noites sem dormir cuidando de gado doente, de cerca quebrada em temporal, de onça rondando o curral. Isso aqui não é diferente. É diferente. Ela insistiu, me olhando. Porque dessa vez não é só seu gado que está em risco. Não tinha resposta para isso, porque ela estava certa. Dessa vez era vida humana. Era ela. E por algum motivo que eu ainda não entendia completamente, aquilo importava mais do que qualquer coisa tinha importado nos últimos anos. Se ele vier, você precisa estar alerta, continuou. Cansado assim, você não vai conseguir reagir a tempo. Então fica de olho enquanto eu tiro um cochilo, sugeri. Ela hesitou, mas assentiu. Entrei em casa, deitei no sofá da sala, de onde ainda dava para ver a porta da frente e a janela que dava para a estrada. A espingarda ficou ao meu lado. Fechei os olhos só por um instante. Quando abri de novo, o sol estava alto.
Tinha dormido quase 3 horas. Levantei num pulo, o coração disparado. Ana estava na cozinha descascando batatas. Virou quando me ouviu. Aconteceu alguma coisa? Perguntei rápido. Nada, ela garantiu. Ficou tudo quieto. Respirei fundo. Esfregei o rosto. A dormida tinha sido curta, mas tinha ajudado. A cabeça estava mais clara, o corpo menos tenso. Obrigado por ficar de vigia. A gente tá junto nisso, ela lembrou, repetindo minhas próprias palavras. Comi algo rápido. Depois disse que ia fazer uma volta pela propriedade. Checar se havia algum sinal de movimento, alguma coisa fora do lugar. Ana quis ir junto, mas eu disse que não. Se tinha alguém observando, quanto menos ela aparecesse, melhor. Selei o cavalo e saí. A manhã estava abafada, o tipo de calor úmido que gruda na pele e faz a camisa colar nas costas. As cigarras cantavam num volume ensurdecedor. O gado pastava tranquilo, disperso pelos pastos. Tudo parecia normal, mas eu sabia que não estava. Segui pela estrada interna que cortava a fazenda, passando pelos pontos mais altos de onde dava para ter uma visão ampla. Cheguei até a divisa norte, onde a cerca separava minha terra da propriedade abandonada ao lado. Ninguém morava ali fazia anos. O antigo dono tinha falido e deixado tudo para trás. A casa estava em ruínas, tomada pelo mato. Era o lugar perfeito para alguém se esconder e observar. Desmontei, amarrei o cavalo numa árvore. Peguei a espingarda e avancei a pé, devagar, atento a qualquer som. A vegetação estava fechada. Capim alto, arbustos espinhosos, galhos secos que estalavam sob as botas. Contornei a casa velha, checando as janelas quebradas, a porta caída. Tudo vazio. Só poeira, teias de aranha e o cheiro de madeira podre. Ia dar meia volta quando vi. No chão, perto dos fundos da casa, havia pegadas, frescas, botas, tamanho grande. Pisadas pesadas, profundas, como de alguém que não se importava em esconder o rastro. As pegadas vinham da estrada que passava do outro lado da propriedade e seguiam até a casa. Davam a volta. Paravam numa janela que tinha vista direta para minha fazenda. Meu sangue gelou. Alguém tinha estado ali, observando. Ajoelhei perto das pegadas. Toquei a terra revolvida. Ainda estava fresca. Não tinha mais que algumas horas. Talvez da noite passada. Talvez da madrugada, enquanto eu cochilava. Ergui o olhar para a janela. Dali dava para ver perfeitamente minha casa. O terreiro, a varanda onde Ana tinha ficado de vigia. Quem quer que tivesse estado ali tinha visto tudo. Sabia que ela estava lá. Sentia a raiva subir quente e densa. Mas junto com a raiva veio o medo. Não por mim, por ela. Voltei para o cavalo. Montei rápido. Galopei de volta para casa mais rápido do que deveria, o coração batendo descompassado. Quando cheguei, Ana estava na varanda. Assim que me viu, o rosto empalideceu. Aconteceu alguma coisa? Não era pergunta. Ela viu no meu rosto. Desci do cavalo, subi os degraus. Alguém esteve na propriedade ao lado, observando a casa. O pouco de cor que tinha voltado ao rosto dela sumiu completamente. Ele me achou. Não sabemos se era ele. Era. Ela quase gritou. Eu sei que era. Quem mais seria? Segurei os ombros dela. Firme, mas não com força. Escuta, a gente não vai entrar em pânico. A gente vai pensar. Se ele já sabe que você está aqui, por que não veio direto? Por que só observou? Ela tremeu embaixo das minhas mãos. Porque ele gosta de brincar, de me ver assustada. Ele faz isso. Sempre fez. Deixa eu saber que ele está perto. Deixa o medo crescer, antes de atacar. Larguei os ombros dela. A mente trabalhava rápido, avaliando opções. Você precisa sair daqui, falei. Para onde? Eu não tenho para onde ir. A cidade, o hospital, a delegacia. Qualquer lugar onde tenha gente, onde ele não possa... Ele tem gente na delegacia, ela gritou. Eu já tentei denunciar uma vez. Sabe o que aconteceu?
O policial ligou para ele, avisou. Naquela noite, ele quase me matou. Disse que se eu tentasse de novo, não ia sobrar nada de mim para enterrar. Fechei os olhos, respirei fundo, tentando pensar com clareza. Então a gente lida com isso aqui. Como? Ela perguntou desesperada. Você contra ele e quem mais ele trouxer. Se for preciso. Você vai morrer e você vai viver, retruquei. É isso que importa. Ela me encarou. Lágrimas desciam pelo rosto, mas não era só desespero. Era também raiva. Raiva da própria impotência. Raiva de ter virado esse peso na vida de alguém. Eu nunca devia ter vindo para cá, sussurrou. Só trouxe problema. Você não veio, você foi trazida. Pelas capivaras, pelo destino, por Deus, sei lá. Mas você está aqui. E enquanto estiver aqui, ninguém vai encostar um dedo em você. Entendeu? Ela assentiu devagar. Limpou as lágrimas com as costas da mão. O que a gente faz agora? Agora a gente se prepara. Passei o resto do dia fortificando a casa. Tranquei todas as janelas por dentro. Empilhei móveis pesados contra as portas dos fundos. Deixei a espingarda carregada na sala ao alcance. Enchi baldes com água, caso precisássemos ficar entrincheirados. Separei comida não perecível. Chequei as munições. Só tinha uma caixa. Ia ter que fazer cada tiro contar. Ana me ajudou no que pôde. Carregava coisas, organizava, mantinha as mãos ocupadas. Era melhor do que ficar parada, deixando o medo consumir. Quando a noite caiu, a tensão era palpável. Jantamos pouco. Nenhum de nós tinha fome, mas era preciso manter as forças. Depois, apaguei todas as luzes da casa. Fechei as cortinas. Ficamos na escuridão, só com a luz fraca de uma vela na sala. Ana sentou no sofá, abraçando os joelhos. Eu fiquei de pé perto da janela, olhando através de uma fresta na cortina. Lá fora, a lua estava crescente. Não iluminava tanto quanto na noite anterior, mas ainda dava para enxergar a estrada, o terreiro, a cerca. As horas passaram devagar. 00:30. 1 da manhã. 2. Nada. Comecei a achar que talvez estivesse errado. Que as pegadas eram de algum andarilho, de alguém que usava a casa abandonada para dormir, que o medo de Ana estava me deixando paranoico. Então ouvi o som baixo de um motor, longe ainda, mas se aproximando. Ana ouviu também. Se levantou de um pulo, o corpo tenso. É ele, sussurrou. Segurei a espingarda com mais força. O coração batia rápido, mas a mente estava fria, focada. O som do motor ficou mais alto. Depois parou, em algum lugar próximo, mas não na minha propriedade. Talvez na estrada principal, ou na propriedade abandonada. Silêncio. Longos segundos de silêncio. Então ouvi passos, calmos, medidos, pisando em terra seca, mais de uma pessoa. Ana recuou até a parede, a mão na boca, sufocando um soluço. Os passos pararam na frente da casa. Uma voz masculina rompeu o silêncio. Sei que você está aí dentro, Ana. A voz era calma, quase suave. Mas havia uma frieza nela que fazia a espinha gelar. Sei que você acha que está segura, que esse velho vai te proteger. Uma risada baixa. Mas você sabe como isso termina. Sempre soube. Ana tremia tanto que os dentes batiam. Fui até ela, segurei o braço dela. Firme. Não responde. Sussurrei. Não dá a ele o que ele quer. Tá me ouvindo, Ana? A voz continuou. Eu não quero machucar ninguém, só quero você. Vem comigo agora e o velho vive. Fica aí dentro e... Bem, acho que você já sabe. Silêncio. Pesado. Sufocante. Vou te dar 10 segundos para aparecer na varanda. Depois eu entro. E quando eu entrar, não vai ser bonito. Ana me olhou, os olhos cheios de terror, mas também de decisão. Eu vou, sussurrou. Não vai. Ele vai te matar. Ele vai tentar. 10. A voz começou a contar lá fora. Larguei o braço de Ana. Fui até a porta. 9. Destranquei. 8. Ana sussurrou meu nome, desesperada.
7. Segurei a maçaneta. 6. Respirei fundo. 5. E abri a porta. A luz da lua crescente era fraca, mas suficiente para eu ver as silhuetas. 3 homens. O do meio era alto, largo de ombros, com a postura relaxada de quem estava acostumado a conseguir o que queria. Usava camisa social com as mangas dobradas, calça jeans escura, botas de couro que brilhavam até na pouca luz. O rosto era anguloso, a barba bem feita, os olhos frios como pedra. Bonito de um jeito que enganava, do tipo que as pessoas achavam confiável até ser tarde demais. Esse era ele. Eu sabia sem precisar perguntar. Os outros 2 eram menores, um careca com tatuagem subindo pelo pescoço. O outro tinha cara de menino, mas os olhos tinham aquela dureza de quem já tinha feito coisas que não deveriam ser feitas. Ambos tinham as mãos nas cinturas, onde provavelmente havia armas escondidas. Fiquei na soleira da porta, a espingarda apontada para o chão, mas as 2 mãos firmes nela. Você deve ser o fazendeiro caridoso, o homem do meio disse, um meio sorriso no rosto. João, meu nome é Reinaldo. Prazer. Não respondi. Ele deu um passo à frente, devagar, testando. Olha, João, não precisa ser assim. Eu só vim buscar o que é meu. A Ana... Ela fugiu. Ficou confusa. Mas eu perdoo. Sempre perdoo. O sorriso aumentou. Então que tal você deixar ela sair? A gente vai embora e você volta para sua vida pacata aqui? Ninguém precisa se machucar. Ela não vai a lugar nenhum. O sorriso de Reinaldo vacilou. Só um pouco, mas o suficiente para eu ver que ele não estava acostumado a ser contrariado. Você não entendeu. A voz ficou mais fria. Não tô pedindo, tô sendo educado. Mas posso parar de ser. Pode tentar. Reinaldo riu. Mas não havia humor. Era o tipo de riso que vem antes da violência. Você é corajoso. Ou burro, ainda não decidi qual. Olhou para os 2 homens ao lado. 3 contra 1, velho. E você com uma espingarda velha que provavelmente nem dispara direito. Dispara, garanti. E a essa distância não preciso de pontaria muito boa. Um tiro leva 2 de vocês fácil. O careca deu um passo à frente, a mão indo para a cintura. Ergui a espingarda num movimento rápido, apontando direto para ele. Não faz isso, avisei. Ele congelou, olhou para Reinaldo, esperando ordem. Reinaldo ergueu a mão, mandando ele recuar. Os olhos nunca deixaram os meus. Você está disposto a morrer por uma mulher que mal conhece? Você está disposto a morrer para pegar ela de volta? Silêncio. Tenso. Perigoso. Foi quando ouvi a voz de Ana atrás de mim. João, não. Ela estava na porta, pálida, tremendo, mas de pé. Reinaldo a viu. O rosto dele mudou, suavizou. Virou aquela máscara de carinho que ele devia usar para enganar todo mundo. Ana, meu amor. A voz saiu doce, quase íntima. Você me preocupou tanto. Pensei que tinha perdido você. Você nunca vai me perder, Ana disse, a voz quebradiça, mas firme. Porque eu nunca fui sua. O rosto dele endureceu de novo. Não fala assim. Você sabe que a gente é um do outro. Sempre foi. Você só está confusa. Esse homem te encheu a cabeça de mentiras. As únicas mentiras que me encheram a cabeça foram as suas. Ela retrucou. Durante anos, você me fez acreditar que eu merecia o que você fazia, que era culpa minha, que eu provocava, mas eu não provoquei nada. Você é que é doente, você é que é monstro. O maxilar dele travou. A mão fechou em punho. Eu vi o que ia acontecer antes mesmo de acontecer. Reinaldo, chamei fazendo ele olhar para mim. Dá meia volta, vai embora, esquece ela. Não posso fazer isso. Pode, só não quer. É a mesma coisa. Não é. Um é escolha, o outro é obsessão. E obsessão mata, Reinaldo. Se você não tomar cuidado, vai matar você hoje. Ele me encarou. Por um momento pensei que ia recuar, que ia perceber que não valia a pena, que uma vida não valia uma briga armada no meio do nada. Mas então ele sorriu, aquele sorriso frio.
Sabe de uma coisa, João? Eu gosto de você. De verdade. Tem coragem. Tem honra. Deu um passo atrás. Mas isso não muda o fato de que você está no meu caminho. Fez um gesto com a cabeça. Os dois homens sacaram as armas. Eu disparei. O estrondo da espingarda rasgou a noite. O careca foi jogado para trás, gritando, a mão no ombro sangrando. A segunda munição já estava no cano. Apontei para o menino. Ele congelou, a pistola meio erguida. Larga, ordenei. Ele olhou para Reinaldo. Reinaldo acenou. Ele largou a arma no chão. Reinaldo não tinha sacado nada. Continuava ali, parado, as mãos nos bolsos, como se estivesse assistindo um filme. Interessante, disse, calmo. Você realmente atira. Pensei que fosse blefe. Ainda tenho mais uma munição, avisei. E dessa vez não vai ser no ombro. Não duvido. Ele olhou para o careca que gemia no chão, segurando o ferimento. Levanta, Marcos. Não foi tão ruim assim. Marcos se levantou com dificuldade, xingando baixo. Reinaldo voltou os olhos para mim. Você ganhou essa rodada, João. Mas isso não acaba aqui. Eu volto, talvez amanhã, talvez semana que vem. Mas eu volto. E da próxima vez, trago mais gente. Gente que não vai parar quando você atirar. E da próxima vez, eu atiro para matar. Ele inclinou a cabeça, como se estivesse avaliando se eu estava falando sério. Depois sorriu de novo. Até breve, Ana, disse, olhando por cima do meu ombro. Aproveita esses dias. Vai ser tudo que você tem. Virou as costas e começou a andar. Os dois homens o seguiram, o careca mancando, segurando o ombro. Sumiram na escuridão. Ouvi o motor ligar, o som se afastando, mas eu sabia que ele estava certo. Isso não tinha acabado. Abaixei a espingarda. As mãos tremiam agora. A adrenalina começava a passar, deixando só o cansaço e o peso do que tinha acontecido. Ana estava atrás de mim, chorando em silêncio. Ele vai voltar, sussurrou. Eu sei. E da próxima vez a gente vai estar mais preparado. Ela balançou a cabeça desesperada. Você não pode lutar contra ele sozinho. Ele tem gente, tem armas, tem dinheiro. Você não tem chance. Talvez não, mas também não vou entregar você. Por quê? Ela quase gritou. Por que você está fazendo isso? Eu não sou ninguém. Não sou nada. Só uma garota que você achou na estrada. Você é alguém que merece viver sem medo. Respondi, me virando para ela. E se eu não lutar por isso, então para que serve tudo isso? Gesticulei ao redor. Essa terra, essa casa, essa vida solitária que eu construí, para que serviu sobreviver se não for para valer a pena? Ela me olhou, e pela primeira vez vi algo diferente no olhar dela. Não era só gratidão, não era só medo. Era algo mais profundo, algo parecido com compreensão, com conexão. Você perdeu tudo, ela disse baixinho, e está disposto a perder até a vida por mim. Não vou perder. A gente não vai perder. Ela deu um passo à frente, e então, sem aviso, me abraçou, forte, desesperado, como quem se segura para não afundar. Fiquei parado por um segundo, sem saber o que fazer. Fazia tanto tempo que alguém me tocava daquele jeito, tanto tempo que eu sentia calor humano que não fosse o meu próprio. Devagar retribuí o abraço. Ficamos ali, na porta, na escuridão, dois sobreviventes se segurando no meio da tempestade. E eu soube naquele momento que tinha passado do ponto de não retorno. Não importava o que viesse, não importava quantos homens Reinaldo trouxesse, eu ia lutar, até o fim. A noite passou devagar, nenhum de nós dormiu. Ficamos na sala, atentos a qualquer som, mas nada mais aconteceu. Só o vento nas árvores, o canto dos grilos. O silêncio pesado de quem sabe que a guerra começou. Quando o sol nasceu, vermelho de novo, Ana estava sentada na janela, olhando para fora. Precisamos de ajuda, ela disse sem me olhar. De quem? Não sei, mas não podemos fazer isso sozinhos. Ela estava certa, eu sabia disso, mas quem ia ajudar?
A polícia estava do lado dele. Os vizinhos mais próximos ficavam a quilômetros. Eu não tinha amigos, não tinha família, só tinha terra e teimosia. Mas às vezes, teimosia não basta. Vou dar um jeito, prometi, sem saber como ia cumprir. Ana finalmente me olhou. Obrigada, disse simplesmente. Por tudo, por não ter desistido de mim. Não vou desistir. Ela sorriu. Triste, mas sincero. E naquele sorriso eu vi a razão de tudo. A razão de ter passado por aquela estrada naquele dia. A razão de ter visto as capivaras. A razão de estar vivo ainda, depois de tanto tempo achando que não tinha mais motivo. Às vezes, a gente não encontra o sentido da vida. Às vezes, o sentido encontra a gente, e a gente só precisa ter coragem de não virar as costas. O dia amanheceu com um silêncio diferente. Não era o silêncio comum da fazenda, aquele que tinha me acompanhado por anos, feito de solidão e aceitação. Era um silêncio de espera, de preparação, como se a própria terra estivesse segurando a respiração, sabendo que algo estava prestes a mudar. Fiquei na varanda vendo o sol subir, a espingarda apoiada na perna, a xícara de café esfriando na minha mão. Não tinha conseguido beber. O estômago estava fechado, a cabeça girava, tentando encontrar uma saída que não via. Reinaldo tinha razão numa coisa. Eu estava sozinho. 3 contra 1 já tinha sido arriscado. Da próxima vez, seriam mais. Quantos? 5? 10? Não fazia diferença. O resultado seria o mesmo. Eu ia perder. E quando perdesse, Ana ia sofrer coisas piores que a morte. A porta se abriu atrás de mim. Ana saiu, também segurando uma xícara. Tinha passado a noite acordada como eu, mas parecia diferente, mais centrada, como se tivesse tomado alguma decisão durante as horas escuras. Ela se sentou na cadeira ao meu lado. Ficamos ali, lado a lado, olhando a paisagem se dourar com a luz da manhã. O capim seco balançava. Uma garça sobrevoou o terreiro seguindo pro açude. A vida continuava, indiferente ao drama humano se desenrolando. Tive uma ideia. Ana disse depois de um longo silêncio. Olhei para ela. E que tipo de ideia? Perigosa. Mas talvez seja a única que funcione. Esperei. Ela respirou fundo antes de continuar. E se a gente não esperasse ele vir? E se a gente fosse até ele? Franzi a testa. Ir até ele como? Ele quer eu, certo? Então eu apareço, mas não sozinha. Você fica escondido. Quando ele chegar perto, você age. Isso é loucura. Eu sei. Você está sugerindo usar você mesma como isca. Estou. Ana, comecei, mas ela me interrompeu. Escuta, ele não vai parar. A gente sabe disso, e a cada dia que passa, ele vai trazer mais gente, mais armas, mais violência, até que não vai ter como segurar. Ela me olhou direto. Mas se a gente agir primeiro, a gente escolhe o terreno, a gente escolhe o momento, a gente tem a vantagem, ou a gente morre mais rápido. Talvez, ela admitiu, mas pelo menos a gente tenta. Pelo menos a gente luta nos nossos termos. Fiquei em silêncio, processando. A lógica dela fazia sentido, de um jeito torto e desesperado. Mas a ideia de colocá-la em perigo de propósito ia contra cada fibra do meu ser. Existe outra opção, falei devagar. A gente pode ir embora, os dois. Pegar o que der para levar e sumir. Tem lugares no Brasil onde ninguém encontra ninguém. Sertão profundo, Amazônia. A gente recomeça longe daqui. Ana balançou a cabeça. Ele me encontrou quando eu fugi para Goiânia. Me encontrou quando eu tentei ir para Brasília. Ele sempre me acha, sempre. A voz dela tremeu, mas continuou firme. E se a gente fugir, você vai perder tudo isso. Sua terra, sua casa, sua vida, por minha causa. Minha vida aqui não vale nada se você morrer por causa dela. As palavras saíram antes que eu pudesse pensar. Ana me encarou, os olhos arregalados. Por um momento, nenhum de nós disse nada. O peso do que eu tinha admitido pairou no ar entre nós.
João, ela começou, a voz suave. Não, cortei, me levantando. Esquece o que eu disse. Só tô cansado. Mas ela também se levantou. Segurou meu braço, me fazendo virar para ela. Não vou esquecer, porque eu sinto a mesma coisa. Congelei. Quando você me carregou naquela estrada, continuou, os olhos brilhando. Quando você me trouxe para sua casa, cuidou de mim, me protegeu. Ninguém nunca fez isso. Ninguém nunca me viu como alguém que valia a pena salvar. Mas você viu. E isso mudou alguma coisa dentro de mim. Me fez lembrar que eu sou mais do que o que ele dizia. Que eu mereço viver, mereço lutar. Ana, então vamos lutar, ela disse firme. Juntos, do jeito certo, não fugindo, não esperando, mas enfrentando. Olhei para ela, para o rosto magro, mas determinado, para os olhos que tinham visto tanto horror, mas ainda brilhavam com esperança, para as mãos que tremiam, mas se recusavam a desistir. E eu soube que ela estava certa. Fugir não ia resolver nada. Esperar só ia piorar as coisas. Se íamos cair, que fosse lutando. Tá bem, falei por fim. A gente faz do seu jeito, mas com regras. A gente planeja tudo, cada detalhe. E na primeira coisa que sair errado, você corre. Entendeu? Ela assentiu. Entendido. Eu tô falando sério, Ana. Sua vida vem primeiro. Sempre. E a sua? A minha já está emprestada faz tempo. Desde o dia que perdi minha família, eu só tô aqui porque não tive coragem de ir embora. Encostei a mão no rosto dela, mas agora tenho um motivo para ficar. E não vou desperdiçar isso. Ela fechou os olhos, encostando o rosto na minha mão. Fiquei ali, sentindo o calor da pele dela, o peso do momento, sabendo que tinha cruzado uma linha, que não era mais só sobre proteger uma desconhecida, era sobre proteger alguém que tinha se tornado importante, alguém que, em poucos dias, tinha enchido os espaços vazios que eu achava que nunca mais seriam preenchidos. Então vamos começar, Ana disse, abrindo os olhos. Como a gente faz isso? Passamos a manhã planejando. Primeiro, precisávamos escolher o lugar. Tinha que ser em terreno que eu conhecesse bem, onde eu pudesse me mover sem ser visto, onde tivesse cobertura, rotas de fuga, vantagem tática. Lembrei do açude velho, o lugar onde tudo tinha começado. A vegetação era densa ao redor. Tinha pedras grandes onde eu podia me esconder. A estrada passava perto, mas tinha uma curva que dificultava a visão. E tinha significado. As capivaras tinham protegido Ana ali. Parecia certo que fosse ali que a história se encerrasse. Como a gente faz ele ir até lá? Ana perguntou. A gente manda um recado. Como? Pensei. Reinaldo era esperto, desconfiado. Se a gente ligasse para ele, ia saber que era armadilha. Mas se a mensagem viesse de Ana, se ela parecesse desesperada, derrotada, talvez ele mordesse a isca. A gente usa o celular que ele te deu, sugeri. Você ainda tem? Ana balançou a cabeça. Joguei fora quando fugi. Sabia que ele podia rastrear. Então a gente arruma outro jeito. A gente deixa um bilhete. No lugar onde ele esteve ontem. Na propriedade abandonada. Dizendo que você vai estar no açude, sozinha, às 6 da tarde, que você quer negociar. Ele não vai acreditar. Vai se a gente fizer direito. Você escreve com sua letra, diz que está cansada, que não quer que eu morra por sua causa, que prefere voltar para ele do que ver mais sangue. Olhei para ela. Ele vai acreditar porque é o que ele quer ouvir. Que ele ganhou, que você se rendeu. Ana mordeu o lábio pensando. E quando ele chegar, você fica num lugar visível, na beira da estrada. Eu fico escondido nas pedras. Quando ele se aproximar, quando ele baixar a guarda, eu ajo. E se ele não vier sozinho? Provavelmente não vai. Mas vai trazer menos gente do que se fosse uma invasão completa. 2, talvez 3, manejável. Manejável, ela repetiu cética. Você contra 3 homens armados é manejável? Com elemento surpresa, sim.
Ela ficou quieta. Depois assentiu devagar. Tá bem, a gente tenta. Passamos o resto do dia nos preparando. Escrevi o bilhete com a letra de Ana, cada palavra escolhida para soar derrotada, desesperada, real. Cavalgamos até a propriedade abandonada. Deixei o papel preso na porta da frente, onde Reinaldo ia ver quando voltasse. Sabia que ele ia voltar. Homens como ele sempre voltavam. De volta à fazenda, preparei a espingarda. Limpei, oleei, chequei cada mecanismo. Separei todas as munições que tinha. 12 ao todo. Não era muito. Tinha que fazer cada tiro valer. Ana separou roupas escuras. Preparou uma mochila pequena com água, alguma comida, um canivete que eu tinha dado a ela. Caso algo desse muito errado e ela precisasse fugir a pé. Não vai chegar nisso, garanti. Mas se chegar, eu quero estar pronta. Não discuti, era sensato. À tarde, cavalgamos até o açude. Chequei cada ângulo, cada esconderijo, cada rota possível. Escolhi um ponto entre as pedras grandes, onde eu tinha visão clara da estrada, mas ficava completamente coberto. Testei os ângulos de tiro. Cronometrei quanto tempo levava para ir dali até onde Ana ficaria. 15 segundos numa corrida. Tempo demais. Mas era o melhor que conseguia. Ana ficou na beira da estrada, onde deveria estar às 6. Olhei para ela dali de cima, vulnerável, exposta. Tudo em mim gritava que aquilo era errado, que eu devia tirá-la dali, escondê-la, protegê-la. Mas ela tinha razão. A única forma de acabar com aquilo era enfrentando. Como eu tô? Ela gritou. Visível, respondi. Muito visível. É o que a gente quer. Eu sei, não significa que eu goste. Ela sorriu, triste, mas genuíno. Voltamos para casa. Comemos algo leve. Nenhum de nós falou muito. Não havia muito a dizer. As palavras tinham se esgotado. Só restava ação. Às 4 da tarde, começamos a nos preparar. Vesti roupas escuras. Prendi a faca no cinto. Carreguei a espingarda. Peguei as munições extras. Ana vestiu uma blusa clara para ser vista de longe e amarrou o cabelo. Parecia calma, mais calma do que eu. Você tem certeza disso? Perguntei uma última vez. Tenho. Se você mudar de ideia, a gente para, a qualquer momento. Não vou mudar de ideia. Olhei para ela, para o rosto que tinha se tornado familiar em tão pouco tempo, para os olhos que confiavam em mim mais do que eu merecia. Ana, se algo der errado, se eu não conseguir... Vai conseguir. Ela interrompeu. Eu confio em você. Por quê? Você mal me conhece. Porque você me salvou quando não precisava. Porque você lutou por mim quando ninguém mais teria lutado. Deu um passo à frente. Porque você é o único homem que me olhou e não viu algo para usar. Viu alguém para proteger. Não soube o que responder. Então não disse nada. Apenas segurei a mão dela. Por um momento que precisava durar, que precisava valer por tudo que poderia não ter chance de dizer depois. Então soltei. Vamos, falei. Selei o cavalo. Ana subiu atrás de mim. Cavalgamos em silêncio pela estrada de terra, o sol começando a descer, tingindo tudo de dourado e vermelho. Quando chegamos ao açude, já eram 5:30. Desci. Ajudei Ana a descer. Ela ficou ali, pequena contra a imensidão do cerrado. Às 6, lembrei. Se ele não aparecer até 6:30, a gente aborta. Ele vai aparecer. Quando aparecer, você fica calma. Deixa ele falar, deixa ele se aproximar, mas não deixa ele tocar em você até eu dar o sinal. Que sinal? Você vai saber. Ela assentiu. Então, de repente, se virou e me abraçou. Forte, desesperado. Obrigada, sussurrou no meu ouvido. Por tudo. Por me fazer acreditar que existe gente boa no mundo. Retribuí o abraço. Apertei forte, querendo guardar aquele momento, aquele calor, aquela sensação de não estar sozinho. A gente vai sair disso, prometi. Os dois, ela repetiu. Então me soltou, deu um passo atrás. Limpou os olhos rapidamente. Vai, disse.
Antes que eu perca a coragem, subi nas pedras. Me posicionei, carreguei a espingarda, olhei para ela lá embaixo, vulnerável, corajosa, confiando em mim. O sol desceu mais, 5h45, 50, 55, 6 horas. O silêncio era absoluto, nem vento, nem pássaros, só a respiração pesada no meu peito e o som distante do açude. Então ouvi o motor. Vindo pela estrada, não era só um carro, eram dois. Meu sangue gelou. Quantos homens ele tinha trazido? Os carros pararam fora da vista. Ouvi portas batendo, vozes baixas, passos, e então eles apareceram. Reinaldo na frente, e atrás dele, não 3, 5 homens, todos armados. Ana os viu o corpo dela enrijecer, mas não correu, ficou ali, como combinado. Reinaldo sorriu quando a viu. Sabia que você ia voltar para mim, disse, a voz carregando pela distância. Sempre soube. Ana não respondeu. Só ficou ali, parada, as mãos tremendo. Reinaldo começou a se aproximar. Os 5 homens atrás dele, espalhados, atentos, procurando por mim. Sabiam que era armadilha e tinham vindo preparados. Apertei a espingarda, respirei fundo e esperei o momento certo, porque só ia ter um. E se eu errasse, a gente morria. Os dois. 6 meses depois, o sol nascia dourado sobre o cerrado, pintando o capim seco com tons de mel e âmbar. Sentei na varanda com a xícara de café fumegante nas mãos, observando a paisagem que tinha visto 1000 vezes, mas que agora parecia diferente. Mais viva, mais cheia de promessa. O tiro que dei naquela tarde acertou Reinaldo no peito. Ele caiu antes mesmo de entender o que tinha acontecido. Os outros 5 homens abriram fogo, mas estavam desorientados, atirando para todos os lados sem saber de onde vinha o perigo. Ana correu como eu tinha mandado, se jogou atrás das pedras baixas. Eu desci das rochas, usando o terreno que conhecia de cor, disparando, me movendo, usando cada sombra, cada desnível. Não foi limpo, não foi fácil. Levei um tiro de raspão no ombro, que ainda dói em dias de chuva. Mas quando a poeira baixou, eu estava de pé. Ana estava viva, e Reinaldo e seus homens não ameaçariam ninguém nunca mais. A polícia veio. Fizemos o que deveria ter sido feito desde o início. Contamos tudo, cada hematoma, cada ameaça, cada crime. Descobriram que Reinaldo era procurado em 3 estados. Tráfico, extorsão, 2 outras mulheres que tinham desaparecido. Ana não era a primeira, mas seria a última. O delegado, um homem honesto de cidade vizinha, não os corruptos que Reinaldo controlava, deu o caso como legítima defesa. Fechou o inquérito em 3 semanas. Disse que eu tinha feito o que qualquer homem de bem faria. Protegido uma vida inocente. Não me senti herói, só me senti cansado, mas também senti algo mais. Algo que não sentia fazia anos. Senti que tinha valido a pena viver, lutar, continuar. Pensando em quê? A voz de Ana me tirou dos pensamentos. Virei e a vi na porta, usando uma das minhas camisas velhas que agora eram dela, o cabelo solto nos ombros, o rosto corado pelo sol que finalmente tinha devolvido cor à sua pele. Só lembrando, respondi. Ela se aproximou. Sentou na cadeira ao meu lado. Segurou minha mão. Esse gesto tinha se tornado natural, necessário, como respirar. Ainda dói? Perguntou, tocando levemente meu ombro ferido. Às vezes, mas passa, igual às outras coisas. Olhei para ela. Sabia do que estava falando. Os pesadelos que ainda vinham, cada vez menos frequentes. O medo que às vezes surgia do nada, fazendo ela olhar para a estrada como se esperasse ver um fantasma. As marcas que ficam mesmo depois que os ferimentos cicatrizam. Igual às outras coisas. Concordei. Ficamos em silêncio. O tipo de silêncio bom, compartilhado, cheio de compreensão. As capivaras voltaram. Ana disse de repente, apontando para o açude ao longe. Olhei. Lá estavam elas, as 2 velhas sentinelas, pastando tranquilas na beira da água.
como se soubessem que o perigo tinha passado, que podiam voltar a viver em paz. Acho que vieram nos visitar, falei, ou agradecer. Acho que somos nós que devemos agradecer a elas. Ana sorriu. Aquele sorriso que agora via todos os dias, que tinha substituído as lágrimas, que tinha se tornado minha luz. Você já pensou no que vamos fazer com o terreno dos fundos? Ela perguntou. Tínhamos falado sobre isso. Usar parte da fazenda para cultivar. Hortaliças, frutas, talvez vender na cidade. Ana queria se manter ocupada, queria construir algo, recomeçar de verdade. Pensei que a gente podia começar semana que vem, respondi. Quando o arado chegar. Vai ser bom, ela disse, os olhos brilhando. Ter algo nosso crescendo. Algo que a gente planta e cuida e vê florescer. Nosso. A palavra ecoou dentro de mim. Tinha começado a usar também, sem pensar, sem forçar, apenas acontecendo naturalmente, como tudo entre nós tinha acontecido. Ana, comecei, hesitante. Você já pensou no futuro? De verdade? Ela me olhou. Penso toda hora. E o que você vê? Ela apertou minha mão. Vejo isso aqui. A fazenda. Você, eu, acordando todo dia e construindo algo que é nosso, sem medo, sem olhar para trás. Fez uma pausa. Vejo paz, João. Coisa que eu nunca tive. Coisa que você me deu. Você me deu a mesma coisa, admiti. Passei anos só existindo, acordando, trabalhando, dormindo, mas não vivendo. Você me fez voltar a viver. Então a gente se salvou um ao outro. Acho que sim. Ela se levantou, estendeu a mão para mim. Vem, quero te mostrar uma coisa. Levantei. Segui ela pelo terreiro, passando pelo curral onde o cavalo branco pastava tranquilo, merecendo sua aposentadoria depois de tudo que tinha nos carregado. Chegamos ao quintal dos fundos. Lá em fileiras organizadas estavam mudas que ela tinha plantado na semana anterior. Tomates, alface, couve, pequenas ainda mais vivas, crescendo. Olha, ela apontou orgulhosa. Já brotaram. Olhei para as plantas frágeis lutando para sair da terra e vi o simbolismo. Elas eram como nós, plantadas em solo duro, lutando para crescer, mas crescendo mesmo assim. Tá lindo, falei sincero. Um dia vai alimentar a gente e outras pessoas também. Vai. Ela se virou para mim, os olhos sérios agora. João, eu sei que a gente não fala muito sobre nós, sobre o que isso é, mas eu preciso que você saiba que... Hesitou. Que eu não quero estar em nenhum outro lugar, com nenhuma outra pessoa. Aqui é meu lar. Você é meu lar. Senti algo apertar no peito. Algo bom. Algo que não sentia desde que tinha perdido tudo. Você também é meu lar, respondi. Não por obrigação, não por pena, mas porque faz sentido. Porque quando acordo e te vejo, o dia parece ter propósito. Ela sorriu. Aquele sorriso que iluminava tudo. Então a gente fica assim, construindo, juntos, repeti. E naquele momento, olhando para as mudas brotando, para o sol nascendo, para a mulher que tinha entrado na minha vida da forma mais improvável, entendi algo fundamental. A vida não tinha acabado naquele dia terrível anos atrás. Tinha apenas pausado, esperando o momento certo para recomeçar. E o momento certo tinha vindo na forma de uma jovem desmaiada na estrada, 2 capivaras como guardiãs, e um homem velho demais para a própria idade, mas novo o suficiente para escolher lutar. Às vezes, a gente não escolhe quando a vida muda, mas a gente escolhe o que fazer quando ela muda. E eu tinha escolhido ficar, lutar, proteger, amar de novo, não da forma antiga, mas de uma forma nova, construída sobre cicatrizes, mas também sobre esperança. Vamos tomar café, Ana disse, puxando minha mão. Vamos. Andamos de volta para casa. O sol subia no céu. As cigarras começavam a cantar. O mundo continuava girando. E nós continuávamos também.
Dois sobreviventes que tinham se encontrado no pior momento e transformado aquilo no melhor recomeço. A estrada de terra ainda estava ali, vazia, silenciosa. Mas não era mais uma estrada de solidão. Era uma estrada de possibilidades. E a gente ia percorrer ela, juntos, até onde desse para ir.